Olá, gente, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da saga Matemática e Python, ou Matemática e Programação, embora nós vamos programar em Python, beleza? Peraí, só limpar aqui meu rosto. Não, desse jeito não, vou limpar de novo aqui. Agora sim, limpou. Eu não sei por que eu faço essas besteiras, não. Já, vamos lá, vamos prosseguir, vamos para o vídeo que é o que importa aqui no momento. Vamos lá. E o desafio de hoje está aí na tela, vamos lá. Que diz assim, ó, faça um programa que leia um número inteiro e mostre sua tabuada. A tabuada de um número, e na hora que o usuário colocar lá o número 2, tem que aparecer a tabuada do 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, com o resultado até o número 10, tá bom? Tava até aqui lembrando, né, para quem nostalgia aí, ó, para quem gosta de se lembrar de coisas antigas, eu tava vendo aqui essa tabuada, né, ó, fez parte da minha infância, algo nostálgico, algo legal. Era péssimo em matemática, mas quem diria que no futuro eu me tornaria aí um professor de matemática. Pra vocês verem que tudo é possível. Não desista dos seus sonhos. Vamos lá, a aula não é de coach, e sim de programação. Na verdade, vamos aprender, né, programação aqui comigo, eu aprendendo com vocês e vice-versa. Nós estamos aqui realmente num processo onde eu vou aqui aplicando os conhecimentos de matemática à programação, à medida que eu vou me desenvolvendo também nessa linguagem que escolhi para aprender com vocês. Então vamos lá para o nosso desafio de hoje. Fazer um programa que lê um número inteiro e mostre a sua tabuada. Esse desafio, ele é bem tranquilo, tá certo? Mas precisa, claro, obviamente, de você já ter algumas noções de Python. Então, como eu sempre digo, o meu intuito não é fazer uma videoaula, mas nada impede de você, de repente, utilizar os conhecimentos que eu estou passando aqui para você aí nos seus projetos que você está fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer a tabuada, eu vou primeiramente fazer um print aqui. Nesse print eu vou colocar o nome tabuada, tá certo? Né? Uma string aí, tabuada. Então, e para deixar um pouco mais estilizado, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, separar por vírgula, 10 vezes essa string aqui, ó, que é a string formada pelo menor e o maior, tá certo? Quando eu coloco uma multiplicação de um numeral aqui vezes uma string, ele vai aparecer a quantidade de vezes que você colocou para aparecer, para multiplicar. Então, eu vou fazer a mesma coisa também aqui do outro lado, tá certo? Ó, vou pegar aqui, vou colocar aqui, tá certo? Ó, pronto, aí a tabuada vai ficar bem bonitinho. Vamos lá, como é que vai ficar para você ver, ó. Vou colocar aqui, vamos lá, vai ficar da seguinte forma. Ó, bem legal. 10 vezes aquela string que eu coloquei multiplicado por 10, tá bom? E de um lado e de outro. E aí você pode fazer o que você bem quiser aí depende da sua criatividade. Pronto, eu vou deixar assim. Beleza, vamos voltar aqui para a tela principal. A ideia é, olha, se eu quero fazer um programa que leia, eu preciso pedir para o usuário colocar uma entrada. Então vamos chamar aqui a entrada de número, tá certo? Vai ser uma entrada, tá certo? Nessa entrada eu vou pedir para ele digite um valor inteiro. Então ele vai digitar um valor inteiro. Aí ele vai, coloca. Lembrando, como é um valor inteiro, eu vou colocar logo aqui dizendo que essa entrada já é um valor inteiro, o int, tá certo? Ó, pronto, coloquei aqui perfeitamente. Vamos ver, vamos testar para ver se está tudo ok. É sempre bom, gente, a gente ir testando para ver como é que está o nosso programa. Beleza, ó, digite um valor inteiro. Então, eu digitar aqui 5. Aí não vai fazer nada por enquanto, porque nós não fizemos nenhuma linha para ele executar algum cálculo. Voltando aqui, nós vamos ter o seguinte. Na hora que ele coloca esse valor, eu vou querer que devolva para mim a tabuada, tá certo? Ou seja, eu quero que apareça uma tabuada, deixa eu ver aqui se eu acho, desta forma aqui, tá? Ó, na hora que ele colocar o número, por exemplo, se ele colocar o número 2, ou qualquer número aqui, pronto, tá aqui, eu peguei a tabuada do 9. Na hora que eu colocar aqui a tabuada do número 9, vai aparecer aqui, ó, 9 vezes 1, quero que apareça 9 vezes 2, que é igual a 18, e assim sucessivamente, tá bom? Então é assim que a gente vai fazer a nossa tabuada. Então vamos voltar aqui para a nossa linha de código. Voltando aqui, o que é que nós vamos ter? Ó? Se eu quero que apareça daquela forma, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter os números que irão multiplicar
a entrada. São os números de 1 a 10. E você tem duas formas de fazer isso. Eu vou fazer a primeira, que é a forma, vamos dizer assim, você listar manualmente, criar uma lista. Essa lista eu vou chamar de multiplicadores, tá bom? Então eu vou fazer logo primeiro fazendo uma lista. E numa lista em Python você faz da seguinte forma, coloca entre colchetes e você coloca os objetos que você quer nessa lista, separando por vírgula, e se for uma string, coloca entre aspas, né? No caso de um número é só colocar o próprio número mesmo. Então fica 1, separa por vírgula, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá bom? Então essa forma de você fazer por lista é a primeira estratégia que eu vou ensinar aqui para a gente poder fazer essa tabuada. Ensinar não, né? Na verdade eu vou construir aqui com vocês. Estou aqui realmente só repassando o que eu já aprendi sobre Python até o momento, mas acabo ensinando, enfim, e vice-versa. Entenda aí como você quiser. Então vamos lá, multiplicadores. Então eu vou pegar aqui a minha entrada e vou multiplicar por 1. Eu tenho que fazer uma forma que ele multiplique pelo 2, da mesma forma multiplique pelo 3, pelo 4 até o 10. Como é que eu faço isso? Para eu fazer isso, eu vou ter que utilizar aqui a função for, tá certo? O que é essa função for? Eu vou criar aqui uma variável temporária, que eu vou chamar de multiplicador, no singular, tá certo? Ó, multiplicadores, vou deixar multiplicador. E o que é que essa variável multiplicador vai fazer? Então, para multiplicador em onde? Onde é que eu vou pegar essa variável temporária? Lá nos multiplicadores. Quando eu faço isso, eu vou pegar para cada um daqueles elementos que estão naquela lista, eles vão multiplicar, né? Eu tenho que fazer ele multiplicar pelo valor da minha entrada. Então vamos fazer o seguinte, separa aqui, bota 2 pontos, e aqui nós fizemos aí essa função. Nós colocamos o multiplicador e ele vai pegar cada um dos valores daquela lista e multiplicar pela nossa entrada. Então o que é que eu quero que printe? Eu quero que printe o seguinte, ó, vai printar. Print. Aí vai ficar o seguinte, eu quero que printe um número, ou seja, a entrada que eu coloquei aqui, ó, a entrada, essa entrada aqui, o número, vezes quem? Vezes o multiplicador, tá bom? Cuidado para não confundir com o multiplicadores. Multiplicadores, se você for pegar aqui o número vezes ele, vai multiplicar a lista. Não estou interessado em multiplicar a lista, estou interessado em multiplicar cada item da lista. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, por isso que essa variável temporária, ela nos ajuda a pegar cada um dos elementos da lista e multiplicar por esse número aqui, tá bom? Então, vamos já testar para ver como é que vai ficar até o momento a nossa tabuada. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Vamos lá. Digitando aí, executando. Digite um valor inteiro. Sei lá, número 5. Na hora que eu coloco 5, aí aparece, ó, 5 vezes 1. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ele já está multiplicando, porque nós fizemos isso, né, lá na nossa função. Vamos voltar aqui. Tá vendo aqui, ó, número, já pegou o número que eu coloquei, que foi o 5, vezes o multiplicador, ou seja, cada número da lista. Perfeito. Depois que eu fiz isso, o que é que eu quero fazer ainda? Eu não quero que fique dessa forma que está aqui, ó. Quero que apareça como naquele exemplo que eu dei para vocês. Neste exemplo aqui, ó, tá certo? Eu quero que apareça 9 vezes 1, se eu botar um 9, 9 vezes 2, assim, desse jeito. E o resultado. Ali só tá aparecendo o resultado, tá vendo aqui, ó? Só o resultado. Eu não quero que apareça somente o resultado. Quero que apareça o valor que eu coloquei vezes os multiplicadores com o resultado. Como é que eu vou fazer isso? Vamos voltar aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse print aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um format, tá certo? Então, nesse format, eu vou ter número. Fazer o seguinte, ó. Aqui. No format, eu coloco as minhas variáveis entre chaves, tá certo? Entre chaves. Tá aqui, coloquei. E aí, o que é que eu quero que apareça, né? A string que eu quero que apareça. Eu vou querer que apareça o seguinte, ó. Eu vou querer que apareça a string número, tá bom? Quero que apareça a string número. Aí, vezes o valor do multiplicador. Tá certo? Lembre, ó, cuidado, ó. Aqui eu tô fazendo a operação. Aqui eu quero que apareça, por isso que ele tá até laranjinha, né? Destacando que não vai. Aqui ele vai operar. Aqui ele só vai mostrar para mim o número. Aí vai aparecer esse asterisco como vezes. E aí eu vou colocar vezes o multiplicador. E aí ele vai aparecer. Para cada linha vai aparecer isso aqui. E isso aqui vai ser igual
aquela operação, número vezes multiplicador, tá bom? Muito importante você saber disso aqui, tá certo? Vou apagar aqui esse... Ó, número, ele vai aparecer, vezes vai aparecer também, aí vai aparecer um multiplicador individualmente, cada multiplicador, e depois vai aparecer o igual e o resultado desse produto aqui, número vezes multiplicador. Vamos ver na prática aí, eu vou botar para executar, vamos lá, ó, voltando aqui, vai ficar como? Ó, digite um valor inteiro, número 5 de novo, ó. Aí, ó, na hora que eu coloco o número 5, aparece 5 vezes 1, tá vendo aqui? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15 e assim sucessivamente, tá bom? Deixa eu colocar aqui, apagar aqui pra gente criar espaço. Fazer aqui outro teste, sei lá. Aí, digite um valor inteiro, digitando aqui o valor inteiro, sei lá, o número 7. Aí a tabuada do 7, bem direitinho, tá certo? Ó, bem organizado. Desta forma você percebe que a tabuada está finalizada. Mas vamos só aqui, questão de estética, ó, vamos organizar aqui que está meio deslocado, o 10, né, tá um pouco deslocado porque ele tem 2 dígitos. Então vamos fazer aparecer 2 dígitos aqui em cada um desses valores dos multiplicadores, do 1 até o 10, tá certo? Então o que é que você vai fazer? Vamos lá voltar aqui. Você simplesmente faz o seguinte, ó, você vem no multiplicador e coloca 2 pontos, 2, 0, 2. Tá certo? Ó, pronto, 2 pontos, 0, 2. Eu vou dizer que eu tenho aqui 2 casas que eu quero que preencha. Se tiver só uma casa, ele vai colocar um 0 na frente. Se tiver 2, ele vai ficar... vamos fazer a mesma coisa também aqui, ó, nesse número vezes multiplicador, né? Vou colocar aqui, ó, 0, 2. Perfeito. Desta forma aqui nós temos, vai ficar cada um com 2 casas, né? Ou 2 dígitos, aliás. 2 dígitos para você poder usar lá na sua tabuada. Vamos voltar aqui. Voltando aqui, nós vamos ter o seguinte. Na hora que eu coloco aqui o valor 5 novamente, ó, fica bem direitinho. Fica 2 casas ou 2 dígitos para o multiplicador e 2 dígitos para o resultado. E fica bem organizado, né? Não fica deslocado. Porque eu acho que uma das coisas mais legais de você aprender desde cedo é ser organizado, né? E aqui no Python eu tenho aprendido bastante isso. Organização é elegante, tá bom? Então, beleza, fiz aí minha tabuada. Tem mais alguma coisa a fazer? Ora, vamos fazer o seguinte. Na hora que a pessoa digitar o número aqui, eu quero que apareça o nome tabuada. E aí vai aparecer isso aqui primeiro, né? Tabuada, antes da pessoa digitar. Aí vai ter o local para você digitar. Mas depois eu quero que apareça assim. Esta é a tabuada do número tal, tá bom? Então, no caso aqui, se fosse o número 5, esta é a tabuada do número 5. Ou só tabuada do número 5, enfim, você pode colocar a frase que você quiser. Então vamos colocar lá, vamos voltar aqui na linha de código. Antes de aparecer o resultado, eu quero colocar aqui, ó, um print. E nesse print eu quero que apareça o quê? Eu quero que apareça o valor, a seguinte string, tabuada. Vou fazer aqui, ó, format, né, para deixar tabuada do número, aí do número tal. E esse número tal vai sair da onde? Da entrada, ó. Ele colocou aqui a pessoa colocou aqui um valor e eu vou colocar justamente esse valor aqui na minha variável aqui. Pronto, a variável número vai aparecer aqui e aí eu vou encontrar a tabuada do número tal. Vamos ver como é que fica. Eu vou botar novamente aqui na tela. Ó, vou limpar aqui para a gente ter mais espaço. Ó, então, Python, episódio 303.py. Executando aí, ó, digite um valor inteiro. Vou digitar 5 novamente. Aí, ó, tabuada do número 5. Aí aparece aqui tabuada do número 5. Vamos colocar também um negócio aqui somente para deixar mais estilizado, né? Tabuada do número 5. Aqui, ó, nós colocamos esses maior, menor, né? Vamos colocar também alguma coisa aqui para ficar mais estilizado. Então, vamos voltar aqui. Voltando aqui na nossa linha de código, eu vou colocar aqui, ao invés de colocar, sei lá, 10 vezes menor, maior, vou colocar 10 vezes o próprio símbolo de vezes, né? O asterisco. Então, eu vou botar 10 vezes asterisco aqui e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá bom? Gente, como eu já estou fazendo várias vezes, né,
esses programinhas e tal, esses códigozinhos, então já tenho ele memorizado, por isso que eu estou copiando e colando. Mas quando é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, eu não gosto de copiar e colar, eu gosto de fazer realmente na mão, né, para ficar mais fixado em minha mente. Mas no momento, como essa parte aqui eu já estou bem, vamos dizer assim, trabalhado e eu consigo lembrar, por isso que eu estou copiando e colando aqui algumas coisas. Mas a maioria das coisas eu sempre procuro fazer na unha mesmo, ou seja, cada um dos passos digitado para que isso seja internalizado com mais facilidade e eu não venha esquecer, tá bom? Então, beleza, ó, ficou aí, coloquei 10 asteriscos. Então vamos ver como é que vai ficar lá no nosso console aqui, ó. Vamos executar, ó. Vai ficar, ó. Opa, deu um errozinho aqui, o que foi que nós erramos? Deixa eu ver. Pronto, aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse F daqui, vou tirar essa expressão, pronto, e vou separar, ao invés de separar por format, eu vou colocar vírgula, e apagar aqui essa aspas, e aí eu vou colocar aqui, transformando num string. Beleza. Pronto. Aí o que é que vai acontecer, ó? Eu vou voltar lá e vamos executar o que é que vai ver se a gente resolveu esse probleminha. Resolvendo aí, ainda tem um erro de sintaxe. Sim, entre chaves, né? A gente tem que tirar, porque só faz sentido usar chaves quando você tem o método format lá. Então deixa eu voltar aqui. Então vai colocar vírgula, separa por vírgula e tira aqui as chaves. Tirando aqui as chaves, vai tirando aqui as chaves. Pronto, agora não é para dar nenhum erro, né? Tá tudo bem direitinho. Tudo bem direitinho. Aqui também ainda tá com chaves, tem que tirar aqui, pronto, agora tá tudo certo, ó. Print 10 vezes aqui o asterisco, então ele vai aparecer aqui 10 vezes o asterisco, e aqui a tabuada do número no número tal, que vai aparecer, ó. Não confundir esse número aqui é um string, é um texto que vai aparecer, isso aqui é a variável número que a pessoa colocou. E aqui entre novamente 10 vezes o asterisco. Então vamos ver como é que ficou, vamos voltar aqui e executar. Executando, opa, já deu certo, então tá aqui o número 5, ó, apareceu bem direitinho, ó, tabuada do número 5, tabuada do número, sei lá, tá aí outra, tabuada do número 4, tabuada do número 4, ó, aparece bem direitinho, bem organizado, muito massa, não é isso? Então tá aí, uma forma muito fácil de você fazer a tabuada. Como eu falei, existem duas formas de você fazer aqui os multiplicadores. Então essa foi a primeira forma, é você fazer uma lista. Nessa lista você coloca os multiplicadores de 1 até o número que você quer multiplicar, que no nosso caso é de 1 até 10. Perfeito. Depois você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar aqui, ao invés de fazer os multiplicadores como sendo os números de 1 até 10, você pode simplesmente fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui como comentário, é só colocar uma hashtag na frente. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar novamente a variável multiplicadores. Essa variável multiplicadores agora não vai ser essa lista, mas na verdade eu vou chamar o método range, tá certo? E nesse método range aqui eu vou colocar o intervalo, né, que eu quero que apareça de valores inteiros, de onde até onde eu vou querer multiplicar. Nesse caso, o método range aqui eu vou colocar de 1 até o número 10, não até o número 11, porque ele só vai até o número que você colocou, menos 1. Nesse caso, se eu quero que apareça até o 10, eu tenho que colocar 11. Se eu quisesse que aparecesse até o 20, eu teria que colocar 21. E assim sucessivamente. Se você quer que apareça até o número X, você tem que colocar mais 1 para poder compensar, tá bom? Então aqui o método range é bem tranquilo, não precisa eu fazer essa lista aqui, tá certo? Inclusive, se você quisesse apagar, você poderia apagar. Mas vou deixar aqui como comentário, tá certo? Então você colocou aqui, ó, multiplicadores igual a range de 1 a 11. É tanto que como eu chamei o mesmo nome para variável, né? Não preciso fazer mais absolutamente nada, porque aqui vai continuar da mesma forma. Então vamos ver se vai executar corretamente e ver se realmente funciona a nossa tabuada. Vamos lá voltar, vamos executar aí. Executando, digite um valor inteiro, vou colocar aqui o número 3, na hora que eu coloco o número 3, aparece a tabuada do número 3 e aparece aí a tabuada do número 3 bem direitinho, usando o método range, tá certo? Novamente aí vamos usar outro exemplo, tabuada do número 1, né? Bem fácil, tabuada do número 1, é o próprio número, então fica
comprovado aí que também o método range, que é até mais tranquilo, fica fácil de você calcular. Vamos supor que eu quisesse essa tabuada até o número 20, né? Se fosse lá na lista, o que é que eu ia ter que fazer? Se fosse na lista, eu ia ter que vir aqui e colocar 11, 12, né? Então, não, isso aí dá muito trabalho. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui no range e ao invés de colocar de 1 a 10, ou no caso de 1 a 11, eu coloco de 1 a 21, porque ele vai até o 20, tá certo? Dessa forma aí. Então, vamos voltar lá para executar e ver se está funcionando tudo direitinho. Voltando aqui, vamos ver se funciona. Digite um valor, sei lá, número 6. Número 6. Tá aí a tabuada do número 6. E agora a tabuada vai não só até o 10, né? Como estava indo até o momento. Ela vai agora até o 20. Então, nós vemos aqui, ó, 6 vezes 20, 120, tudo bem direitinho. Professor, mas ficou esses espacinhos aqui, ó, tal. Você pode preencher novamente, colocando lá a quantidade de dígitos que você quer que apareça. No nosso caso aqui, o número de dígitos máximos que nós temos aqui são 3. Então, se você vai colocar aqui 3, então é só voltar lá e colocar, deixa eu voltar aqui, vamos substituir onde tem número 2, vamos colocar 3. O multiplicador pode deixar 2 mesmo, mas o resultado você pode colocar 3 dígitos, né? Aliás, 3 dígitos, e aí você vai ter o seguinte, vamos novamente, vou limpar aqui para ter mais espaço, vamos colocar aí a tabuada do número, a tabuada do número 9, tabuada do número 9, tá aí a tabuada do número 9, 9, 18, 27, tudo bem organizadinho com a quantidade de casas que nós definimos, tá certo? Muito, muito fácil, muito bem tranquilo, né, de fazer esse tipo de problema. É um probleminha inicial, obviamente estou bem no começo, então são problemas básicos que eu trago, mas eu tenho aprendido bastante compartilhando com vocês e exercitando esses exercícios que parecem simples, né? Se você sabe já, obviamente vai ser simples para você, mas para mim que estou no começo, com certeza é bastante relevante que eu faça cada um desses probleminhas, tá certo? Então espero que vocês estejam gostando aqui da saga. Desculpe aí pelo tempo de postagem, às vezes a correria do dia a dia, do trabalho, não me permite que eu grave e poste com frequência, mas sempre que possível estarei aqui disponibilizando esse material e a minha jornada para vocês. Então é isso, espero que você realmente tenha gostado e até o próximo vídeo da nossa saga Programação e Matemática, Matemática e Programação.